principalmente no início da conversão, quando a pessoa ainda está naquele conflito entre carne e espírito. Verdade, sem entrar em detalhes. Pegaram na minha cara e eu disse, eu não quero. E então a pessoa que consegue vencer a carne, ela não sofre tanto com tentação depois que ela consegue mortificar a carne. Opa! Mas enquanto a pessoa ela está Com a carne reinando, no furor da carne, aí a tentação é grande. Não é em todas as áreas. todas as áreas. Na terra. Satanás ele fez isso com Jesus, quanto mais Comigo, né? com um de nós que somos natureza terrena. Então nós vamos entender aqui, primeira coisa que nós vamos entender, Jesus ele foi até João Batista, foi batizado, sobre ele pousou um pombo, e em seguida Deus fala no céu: este é o meu filho amado, a quem me compraze. E ele foi ungido por Deus pelo Espírito Santo. E aí o que acontece em seguida? Ele sai dali e o Espírito de Deus que pousou sobre ele conduziu ele ao deserto para ser tentado. Aí é por isso que tem gente que lê a Bíblia e dá nó no cérebro e não consegue entender as coisas, porque pensa que a vida com Deus é assim, eu faço o que eu gosto, do jeito que eu quero e vai dar certo. Mas não é dessa maneira. Deus, o próprio Deus, o conduz ao deserto para ser tentado. Agora imagina você 40 dias, 40 noites no deserto. O que tem no deserto? De dia é sol, de noite é frio. Alimento não tem, água para saciar a sede não tem. Então ele estava sedento e estava faminto. E aí o diabo vai justamente aonde? Humanamente falando, Jesus ele tinha natureza humana, então ele teve fome. Então Satanás vai justamente naquilo que no momento era a sua fraqueza. Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Primeira coisa que nós entendemos aqui, Satanás, ele sempre quer criar em nós, no nosso coração, na nossa mente, o que? A dúvida. Ele fala para ele, tenta ali lançar uma dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Aleluia. E aí a resposta de Jesus para ele também está escrito, quer dizer o quê? Que Satanás estava usando a própria palavra de Deus para tentar a Jesus. Mas Jesus usa a palavra para mostrar para ele que ele estava usando o texto fora do contexto. E essa é a maior estratégia que Satanás ele usa para lançar dúvida no coração do ser humano e enfraquecer a fé, usando a Bíblia fora do contexto ao qual foi escrito, para confundir as pessoas. Ele tentou fazer isso com Jesus. Isso é tentação. Mas Jesus, conhecedor da própria palavra, usou a palavra para confrontar a palavra. Ele usou a palavra dentro do texto para confrontar a palavra que estava fora do contexto. Para você ver que não é simples assim, não é só a pessoa, porque a pessoa falou, está na Bíblia, a pessoa leu. Tem que meditar, tem que examinar a Escritura para a gente entender, para a gente poder combater o mal com a palavra de Deus. Novamente Satanás vai tentar ele dizendo, disse-lhe, tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito,
tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Diferente, né? Você vê que ele vai, se você for lá para Salmo, Em 91, aí você vai ver que não é dessa maneira que está escrito em Salmo. verso 11. Ele usou um Salmo de Davi Sim. novamente para tentar a Jesus. Distorcendo a mensagem. Você está entendendo a astúcia do maligno para Ele é esperto, né? lançar cal na fé? Aleluia. A gente tem que estar Ele é atento. esperto e meio. E aí Jesus vai falar no versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Portentoso. Ora, Que cachorro. lá em Salmo está escrito que o anjo do Senhor, ele nos conduz no caminho. No caminho. Ele nos guia no caminho da verdade, no caminho reto. Opa! Não está dizendo que ele não vai impedir os tropeços, É. as feridas, Isso. as dores. Isso. Uma coisa é você viver pela fé e crendo que Deus vai te proteger e vai te guardar. Sim. Outra coisa é você agir de uma forma aventureira ou uma forma tentadora, porque está escrito que Deus protege, então eu vou desafiar a gravidade, vou me jogar de cima de uma laje, acreditando que Deus vai me proteger e nada vai acontecer. Aí eu estou indo, eu não estou usando a fé, eu estou tentando o poder de Deus. Se tiver de voar, decolar daqui mesmo. Não vou pular, não. Então essa é a diferença de você crer no poder de Deus ao extremo e você tentar a Deus. Verdade. Jesus deixa isso bem claro aqui nesse texto. Verdade. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. No versículo 8, novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo, todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Glória a Deus. Veja como Satanás, Sim. ele é ousado, Sim. mentiroso e enganador. É. Porque nada do reino desse mundo, nenhum dos reinos desse mundo pertence a ele, nenhum. Nada. A Bíblia diz que todos os reinos do mundo estão submissos ao único reino que é eterno, É. que é o reino de Deus. Glória a Deus. Ao único rei sublime, que é Deus. É. Nenhum do reino da terra pertence a Satanás. Ele não é reino nem no inferno, ele não é rei nem lá. A Bíblia diz que ele é príncipe das trevas. Toda treva. Ele não é rei de nada, de coisa alguma, mas ele se atreve a oferecer. Mas algo aqui nós temos que atentar, porque se Deus, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado, o próprio diabo conduziu ele ao pináculo do templo, ou seja, o ponto mais alto do templo, e depois conduziu ele ao mais alto dos montes, porque a gente diz assim, porque Satanás não tem nenhum poder. Satanás não tem poder comparado ao poder de Deus, Glória a mas Deus. comparado ao homem, ele tem o poder dele é superior ao homem. O poder dele é superior aos reinos dessa terra. Só não é compatível ao poder dos céus, ao poder de Deus. Então, de uma forma mentirosa e enganadora, ele vai dizer para Jesus, se tu te prostrares e me adorares, todos esses reinos eu te darei. E aí Jesus colocou um ponto final na conversa. Vai-te, porque aí já foi longe demais. Está querendo que eu te adore, sendo que o único que nós devemos adorar é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, é verdade. Então tem coisas, situações que você vai ter que administrar, você vai ter que lutar, vai ter que vencer. Mas tem momento que é você que vai dar um
basta. É você que vai colocar um limite. Até quando vai ficar cogitando em dois pensamentos? Sim. Até quando você vai ficar alimentando em você o pensamento que você sabe que não é de Deus? Sim. Até quando você vai ficar alimentando em você uma coisa que você sabe que não vem do Espírito de Deus, mas que vem da carne? Deus está falando comigo aí. Aleluia. Tem tentações que é do diabo, que é o diabo que tenta, mas a Bíblia diz que nós somos tentados pela própria carne. Ouvi essa minha. A tentação que vem do diabo, ela vem e vai, mas a tentação que está em alguém é a tentação da carne, tem que ser mortificada. É você que tem que decidir e dar um basta. Obrigado. Porque tem coisas que se você não tirar de você, ela vai tirar você da presença de Deus. Verdade. Tem coisas que se você não vencer, ela vai vencer e vai derrotar você. E vai prostrar você diante dela, diante da situação. Então é necessário que nós venhamos entender que tem coisas que Jesus ele faz por nós, mas tem coisas que nós temos que ter atitude de fazer. E se nós não observarmos nas Escrituras Sagradas e naquilo que Deus ele faz, naquilo que vem de Deus e que não vem de Deus, nós nunca vamos ter uma fé que possamos dizer verdadeiramente eu vivo pela fé. Porque a fé ela transcende todo o entendimento, todo o conhecimento. Quando nós cremos no poder de Deus, nós vivemos em obediência à sua palavra, porque sabemos que ela não falha. Por que Jesus ele usou a palavra e repreendeu Satanás e Satanás teve que obedecer? Porque ele não estava apenas usando a palavra de Deus, mas ele vivia pela palavra de Deus. Glória a Deus. E pela palavra de Deus ele veio morrer. Porque necessário foi ele viver e morrer. Porque se ele tivesse obedecido a Satanás, ele teria desobedecido a Deus, desagradado a Deus, e o plano de salvação não seria concluído. E aí nós vamos chegar lá. A Bíblia aqui, irmãos, ela relata o que ocorreu, mas nem sempre ela nos traz em detalhe. Porque a tentação não foi assim. Satanás veio e tentou e foi embora e acabou a tentação. Não, ele fez várias invertidas contra Jesus. Aleluia. Há quem diga que foi 40 dias e 40 noites de tentação, uma após outra. E nós vamos ver que não parou por aqui. Porque quando Jesus ele foi julgado e condenado, Pilatos já chegou para ele e disse: olha, tu não vê que eu sou rei e que de mim depende a tua prisão ou a tua liberdade, ou até mesmo a tua vida está na minha mão? E aí Jesus vai dizer para ele: não tens nenhuma autoridade sobre mim, porque o teu reino não foi constituído pelos céus. E quando Jesus ele é levado, antes dele ser levado ao julgamento, ele fala para Pedro, olha novamente Satanás aparecendo para tentar Jesus. Ele diz: está chegando a hora, o Filho do Homem será entregue para ser julgado e morto na mão dos homens. E aí Pedro fala para ele: não, Senhor, compadece-te de ti, Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Em outra tradução está escrito: para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Jesus não repreendeu Pedro, ele repreendeu a quem? Repreendeu Satanás. Porque Satanás usou os lábios de Pedro para tentar Jesus. E Jesus, sabendo disso, repreendeu Satanás.
E quando ele é levado, quando ele está lá na cruz, o que as pessoas diziam? Não é o Filho de Deus? Salvou tanta gente e agora não consegue salvar a si mesmo? Desce daí e salva-te a ti mesmo, então creremos que tu és o Filho de Deus. Novamente, Jesus sendo tentado a não concluir o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, porque ele poderia descer dali, assim como ele curou a mão ressequida do homem e ficou normal, assim como ele purificou o leproso teve a pele como de uma criança, ele poderia sair dali e as chagas sumiam, todas as feridas do corpo, ele ficaria novamente purificado, limpo como ele era, e aí todo mundo iriam temer a ele, mas o plano da salvação de Deus não seria concluído. Então novamente ele teve que vencer a tentação de Satanás para cumprir o seu ministério. E aí nós entendemos que nós não vamos estar jamais isento desse tipo de tentação, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, de alguma maneira nós seremos tentados. Satanás ele não vai confrontar com o crente, porque ele sabe que ele vai perder. Mas a Bíblia ela diz que ele está ao nosso derredor, ruge como leão buscando quem possa tragar. Ou seja, ele não dá uma investida assim de qualquer maneira, aleatoriamente. Ele fica rodeando, procurando uma brecha, uma fraqueza, para ele agir ali em cima da fraqueza daquela pessoa, para poder derrubar ela. É só para derrubar. E se nós não estivermos vigilantes, acabamos caindo na tentação. Não deixa eu cair nessa. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai, para que não entrais na tentação. Aleluia. Vou dar um exemplo na Bíblia. Davi, Sim. um grande homem de Deus, homem segundo o rei, foi o rei segundo o coração de Deus, vencedor em muitas batalhas. Aleluia. Um dia ele decidiu não ir para a batalha, ficou no palácio, Sim. tirou um dia de folga, Sim. mas ele era guerreiro, ele era o líder do exército, ele deveria estar lá, e não foi, ficou no palácio. Sim. Andando na varanda, ele olha do alto Pátio do palácio. e ele avista no quintal de uma casa uma mulher formosa, e ele desejou, ele cobiçou uma mulher chamada Betseba, que era comprometida. E naquele dia, Davi ele perdeu a maior batalha da vida dele. Uma mulher derrotou ele. Ele perdeu para o próprio sentimento. Desejo. Enquanto o inimigo de Davi estava na frente dele, ele enfrentou o leão, matou, enfrentou o urso, matou, enfrentou o gigante, matou, mas agora o inimigo de Davi estava onde? Estava dentro dele. Deus está falando aí. Ele teve que pelejar contra ele mesmo, e é aí que está a dificuldade. É quando você sabe que tem um compromisso na casa de Deus, mas o desânimo não quer deixar você vir. Sou casado hoje. Você sabe que você precisa estar em comunhão com a igreja, mas tem outras coisas que querem desviar sua atenção. Você sabe que precisa orar, mas a carne não quer orar. E é nesse momento ninguém pode ajudar você, é você quem vai decidir. Fazer o certo ou ceder O errado. capricho da carne. Aleluia. E aí vai errando, vai acumulando erros, vai enfraquecendo, vai morrendo pouco a pouco, aos poucos vai morrendo, pouco a pouco. Foi assim que Davi perdeu uma grande batalha.
Alguém vai dizer, não, Davi, como pai, ele foi um farrapo porque não soube disciplinar os seus filhos. Mas esquece que o profeta falou para ele, porque tu feriste e mataste o heteu a espada nunca se apartará da tua casa. O que aconteceu na família de Davi? Um filho abusou da irmã, filha de Davi. O filho de Davi matou o irmão, que também era filho de Davi. Depois o filho de Davi armou uma caravana e tentou tomar o trono de Davi. Depois Davi fugiu, mas teve que confrontar. E o terceiro filho de Davi morreu no campo de batalha, degolado por uma árvore. Tudo por quê? Culpa de Davi. Por um dia que Davi deveria estar no campo de batalha com o exército, mas preferiu ficar no palácio charlando. Olhou, cobiçou e desejou e praticou o ato pecaminoso, e depois, para encobrir um erro, cometeu outro erro mais grave. E quem sofreu as consequências? A sua casa, a sua família, a sua parentela. Deus perdoou o pecado dele, porque ele deveria morrer também. Deus perdoou, mas o fruto do pecado que nasceu foi seu filho. O primeiro filho dele, com Betseba, morreu, porque é fruto do pecado. E a consequência do pecado veio assolar a sua casa. Mas por que o ministério de Jesus foi perfeito? Porque ele não cedeu a nenhuma das tentações. Verdade. Glória a Deus. Nem se deixou levar pela influência do mundo. Uma outra tentação que Jesus sofreu, que eu não mencionei aqui, foi quando Jesus, no auge do seu ministério, ele, cercado de multidões por todo lado que ele ia, ninguém mais queria saber de rei, ninguém mais queria saber de sacerdote, ninguém mais queria saber do templo, ninguém mais queria saber dos sacrifícios. Todo mundo queria saber onde estava Jesus. Jesus era o centro das atenções. E aí o que eles decidiram? Vamos proclamar Jesus nosso rei, e ele vai libertar o povo judeu das algemas dos romanos, e ele vai ser o nosso líder a partir daqui. Uma outra tentação que muitos líderes hoje não conseguem resistir. Verdade, Deus. A pessoa está no auge, está pregando bem, Deus está usando, e aí chega alguém, olha, vamos trabalhar comigo, eu vou te dar um cachê, e aí a pessoa já vendeu algo que não é dela. Deus está usando alguém para dar palestra, ela começa a ensinar, abre a Jair, chega alguém, ó, monta um escritório, monta uma secretaria, e aí começa a vender curso, começa a vender palestra. Tu vai ser um palestrante, tu vai ser um conferencista internacional. Já está vendendo o que não é seu, já caiu na cobiça, já perdeu o galardão, não tem jeito. Jesus não cedeu. Quando chamaram Jesus e quiseram convencer ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ele deu, na linguagem popular, deu lote na multidão, fugiu, saiu de mansinho, passou para o outro lado do rio para fugir da tentação. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Tem coisas que nós temos que enfrentar e vencer, mas tem coisas que se nós sabemos que não vamos vencer, o melhor é desviar. Isso. É evitar, para não ser envergonhado. Isso. Fugir de todas as tentações que porventura venham nos tirar do centro da vontade de Deus. Fugir de tudo aquilo que pode nos afastar do propósito de Deus. Aleluia. Se eu fosse negociar, eu falo o meu ministério pela expressão, mas porque é o ministério que o Senhor nos concede, mas o ministério é dele, se ele quiser tirar, ele tira. Mas se eu fosse negociar, se eu fosse olhar para o lado financeiro, eu não estaria aqui hoje. Mas eu não vou negociar aquilo que não é meu. Verdade. Eu não vou focar em ganhar dinheiro com aquilo que não é meu, com aquilo que de graça eu recebi.
Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expelir demônio, de graça receber, de graça dai. É o versículo mais ignorado da Bíblia. E aí as pessoas, Deus ora, ela ora, jejua, ela busca, e aí Deus exalta. E aí ela já não precisa mais de Deus, agora vai andar com as próprias pernas. Vem a influência, vem a tentação, e ela cede, ela começa a vender o seu ministério. Tem outros que não têm ministério, ele é tentado o quê? A desistir da obra de Deus. Satanás vem, tu vai ser o quê? Tu é o quê? Tu faz o quê? Tu não é ninguém, tá fazendo o quê aí? Aí a pessoa tola que é, ela acaba alimentando a voz do diabo. É verdade, eu não sou nada mesmo, não faço nada. Não tenho nenhum ministério, não tenho como crescer, não tenho como aparecer. Vou fazer o quê? Esse aí já se suicidou espiritualmente falando. Ele já deu legalidade ao diabo para fazer o que quiser na vida dele. Não dê legalidade ao diabo. Não deixe ele dominar a sua vida. O apóstolo Tiago, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O problema é que as pessoas não querem sujeitar-se a Deus, elas querem viver a sua natureza. Elas querem buscar os seus deleites, buscar os seus prazeres, as suas satisfações, e não procuram satisfazer o anseio do Espírito de Deus, atender à vontade do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele anseia, ele tem os seus anseios, tem. Ele quer ser louvado por nós, ele quer ser adorado por nós, ele quer que nós venhamos chamar pela presença dele. Glória a Deus. Deus, ele quer ser louvado e quer ser adorado. Verdade. Ele quer que nós venhamos orar a ele, para que ele possa então permanecer em nós através do Espírito Santo. Mas se isso nós não fazemos, se torna inviável a presença dele em nós. E sem a presença dele em nós, nós somos apenas seres humanos naturais. Não tem como nós vencermos a tentação do diabo, porque ele é espírito. Como espírito que é, ele pode entrar na mente de alguém se a mente estiver vazia. É por isso que o apóstolo Tiago, ele diz: ocupai a vossa mente com as coisas do altos céus. Glória a Deus. Aleluia. Toda boa dádiva, ela vem de lá e é concedida pelo Pai das luzes. Glória a Deus. Mas a pessoa não ocupa a sua mente com as coisas de Deus, fica a mente vazia, fica vulnerável à ação do maligno. Aleluia. Coitadinha do ceguinho. Então é necessário nós sermos prudentes no nosso proceder e saber que Satanás, ele não dorme, ele não cessa, porque ele não cansa, ele não para. Não é porque eu vim no culto hoje, quarta-feira eu não venho. Se você tiver resistência para suportar todas as tentações, eu não tenho. Por isso, se tiver oportunidade de estar 7 dias no culto na semana, eu vou estar. Opa! Porque quanto mais de Deus eu vou buscar, mais fortalecido eu estarei para resistir à tempestade. Se ela tivesse culto por dia, né? Mas tem, Tem, né? que às vezes a gente não sabe onde tem. O problema é que eu sou cego, não dá para procurar, né? Aleluia. Muita oração, Muito poder. pouca oração. Pouco poder. Então o que enfraquece a igreja hoje é a falta de oração. Aleluia. O mistério aí, orar e agir, né? Orar. Oração é a fé em ação. É você orar e agir de acordo, é você pedir e agir de acordo com a sua petição. Aleluia. Não é você orar e parar. Não. A oração cessa. Tem que pedir e agir. Se quiser crescer na graça e no conhecimento, tem que estar ativo na obra de Deus.
Coloca a tua fé em evidência que as tuas obras aparecerão. Nós temos que fazer pela fé. Se eu olhar para a minha condição, eu não vou fazer nada pela obra de Deus, porque eu vou ficar me lamentando, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas se eu olho pela fé, o que eu tenho, eu vou compartilhar. Eu tenho a palavra de Deus, então eu vou pregar. Eu tenho a unção de Deus para orar, então eu vou orar. Eu posso aconselhar alguém, então eu vou visitar alguém, eu vou fortalecer alguém que está fraco, eu vou fazer algo pela obra de Deus, porque eu não vou estar perdendo tempo, eu vou estar ganhando mais de Deus para a minha vida. Mas a pessoa, ela está triste, está abatida, ela se isola,